um tema, já vi algumas coisas que comentaram até aproveitando da palestra anterior, que foi sensacional, e também trazendo um pouquinho sobre a experiência atuando dentro da TOTWORKS, liderando um time que é voltado para análise de acessibilidade e algumas experiências anteriores também. Gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho sobre uma metodologia de aplicação da análise de acessibilidade em produtos existentes, né? E, me apresentando novamente, meu nome é Gisele. Bom, então, para a gente falar um pouquinho sobre essa metodologia, a gente precisa entender qual é a nossa realidade atual. A gente já sabe de alguns números, até na apresentação anterior foram dadas várias dicas de como a gente consegue fazer essa implementação de acessibilidade, como a gente consegue desenvolver e evoluir a acessibilidade nas nossas aplicações. Só que a gente precisa entender algumas problemáticas que já existem e fazem parte da nossa realidade. Algumas delas são como é o acesso ou as aplicações dentro do nosso país e no mundo. Como que é a questão de acessibilidade? Bom, no Brasil, de acordo com o movimento Web para Todos, né, a gente tem menos de 1% dos sítios brasileiros, né, com 100% sem nenhum problema reportado de acessibilidade. Então, é um número muito significativo quando a gente observa a quantidade de sites que a gente acessa, a quantidade de sites brasileiros que a gente tem possibilidade de acesso. Então, é um número muito baixo. Se a gente for avaliar todas aquelas características que, ao longo do TDC e de algumas talks que falam sobre acessibilidade, a gente conhece, como é inclusive a nossa realidade. De acordo com o censo de 2010, né, que está para sair um resultado do novo censo, cerca de 24% da população no Brasil se autodeclara com algum tipo de deficiência. Então, quando a gente considera uma realidade de apenas menos de 1%, está ali próximo dos 1%, mas menos de 1% passaram nos requisitos mínimos de acessibilidade, a gente entende que a nossa aplicação, os nossos desenvolvimentos estão muito defasados. Os nossos produtos não estão atendendo à realidade das usuárias que a gente tem. E quando a gente considera uma variedade muito maior de usuárias, como pessoas com deficiências temporárias, com situacionais, que vão ampliando e olhando a quantidade e a diversidade de experiências que a gente pode ter ao consumir uma aplicação, esse número se torna ainda mais preocupante. Como foi dado no exemplo da palestra anterior, no uso do WhatsApp, é assim em inúmeros casos. Por isso que a gente costuma dizer muito que a acessibilidade digital é para todas as pessoas, afeta todas as pessoas. Porque a gente acaba perdendo até um pouco do controle sobre como de fato aquela usuária vai estar acessando aquela aplicação. Então é importante a gente entender essa problemática. E uma outra problemática quando a gente sai do escopo do Brasil e olha para o mundo é que 96,8% dos sites no mundo que passaram por uma validação, cerca de 1 milhão de sites que passaram por uma validação da WebIM em 2022, apresentaram algum erro de conformidade considerando a WCAG 2, na versão 2. A gente já está quase entrando na 3. Então, isso é muito preocupante. E se a gente for olhar a quantidade de erros por site, foram mais de 50 milhões de erros, o que equivale a uma média de 50,8 erros por página, e foram avaliadas apenas páginas iniciais. A gente não entrou, nessas validações não foram feitas uma navegação em toda a estrutura de uma aplicação. Então é muito preocupante quando a gente considera isso. A gente fala muito sobre a importância de se colocar acessibilidade, já de pensar em acessibilidade logo no início do desenvolvimento de uma aplicação. Mas e quando esse produto já está no ar? Como que a gente olha para isso? O que a gente deveria estar fazendo? Para isso, a gente considera, né, vários aspectos. Como, por exemplo, eu já falei sobre acessibilidade digital é para todas as pessoas, afeta todas as pessoas.
impacta todas as pessoas devido à gama de possibilidades do acesso. E por que a gente olha muito para pessoas com deficiência? Porque elas são as pessoas que mais são afetadas pelas barreiras que a gente impõe ao construir, ao pensar e desenvolver aplicações que não olham para a acessibilidade, que não consideram acessibilidade. Então, por isso que é muito forte, mas todas as aplicações que a gente desenvolve para esse conjunto, para um conjunto de pessoas, pessoas com deficiência, afetam pessoas sem deficiência. Porque, por exemplo, eu posso hoje estar acessando a minha aplicação sem uso do mouse, apenas por teclado. Então, eu vou ter a minha experiência diversificada. Eu posso ter quebrado um braço, eu posso estar num ambiente barulhento ou num ambiente onde eu preciso de silêncio total e ter que acessar um vídeo. E aí, como é que eu vou consumir o conteúdo daquele vídeo se aquele vídeo não tem uma legenda? Se aquele vídeo, às vezes, não tem uma audiodescrição? Então, tá vendo como soluções pensadas para pessoas com deficiência vão impactar também pessoas sem deficiência? Por isso que a gente considera muito que a acessibilidade digital é para todas as pessoas. E a gente já sabe, né, que quanto antes pensar em acessibilidade, melhor. Por quê? Reduz o custo. A acessibilidade está muito vinculada às boas práticas de desenvolvimento, a considerar realmente, a entender o que de fato estamos fazendo ao construir uma aplicação e o porquê daquilo, porque a acessibilidade está relacionada à performance também, a boas práticas de codificação, a técnicas de manutenção e usabilidade, e dentre outros, a código limpo em geral. E aí, quando a gente deixa de considerar a acessibilidade, a gente já não está entregando um código, já não está entregando uma aplicação que ela vai ser, na sua maioria, com uma qualidade muito boa. A gente já está deixando um pilar ali de lado. E aí, quando a gente olha para isso, né, a gente pensa, beleza, então eu consigo aplicar, eu consigo pensar naquela solução para um produto novo, né? Mas se a minha aplicação ela já existe e eu não consigo, e vai ser custoso esse processo, vale a pena colocar acessibilidade? Será que então eu não vou conseguir adicionar acessibilidade nessa aplicação já existente? A resposta é muito curta: não. A gente consegue adicionar acessibilidade, a gente consegue reduzir e minimizar os custos que poderiam ter sido minimizados já no início, mas a gente consegue antecipar e melhorar a experiência daquela aplicação que já existe, aplicando uma sequência de passos e uma sequência de ações que vão tentar otimizar estruturas e partes a partes da nossa aplicação, trazendo acessibilidade assim para um todo. Considerando isso, né, como que a gente pode mudar? Foi um pouco da experiência que eu tive liderando esse time, com o qual a gente tinha um desafio muito grande de olhar para aplicações internas dentro da TOTOX, olhar para aplicações de desenvolvimento, pensar em como a gente poderia melhorar a experiência de acessibilidade ali. Então, foi pensando nisso, sabendo do custo, do impacto, de todos os critérios, de todos os riscos envolvidos em uma aplicação que já está no ar, de adicionar acessibilidade e qual é o cuidado que a gente deveria ter com isso, que a gente observou uma sequência de ações e uma sequência de passos que se tornavam repetitivos nessa análise, nesse conjunto, e permitiram com que a gente consolidasse em uma metodologia. Aí, por isso, a gente gostaria de apresentar, né? Eu gostaria de apresentar a vocês um pouco sobre a metodologia de aplicação de análise e recomendação de acessibilidade em produtos existentes. Como que funciona, né? O que é essa a metodologia? Basicamente, a gente observando essas nossas ações para otimizar a acessibilidade, para recomendar a acessibilidade em aplicações já existentes, a gente entendeu que tinha um conjunto de passos comuns e diretrizes que poderiam auxiliar nessa análise e na construção de relatórios que recomendavam a acessibilidade para a evolução dos produtos. A gente hoje já tem alguns documentos e alguns guias, como o VPAT,
que fazem a avaliação do quanto o seu produto é acessível. Só que a gente não queria falar o quanto o nosso produto era acessível, quantos produtos internos ali eram acessíveis. A gente, de fato, queria ser mais intencional, indicando quais eram as falhas e como a gente poderia corrigir e consolidar essas falhas. Quais eram as recomendações de solução que a gente poderia dar para resolver aquele problema, considerando todos os aspectos. É um produto que já está no ar, a usuária já está tendo uma experiência que pode não estar sendo agradável. A gente já tem algumas definições técnicas que já foram concebidas, a gente já tem um grupo e um conjunto de usuárias com jornadas específicas. Então, a gente tem várias coisas que já são consolidadas que a gente vai ter que inserir a acessibilidade ali, adequar a acessibilidade para incorporar isso, fazendo com o foco principal na redução do custo dessa implementação de acessibilidade. Não é sair tacando área, não é sair colocando acessibilidade a todo custo, com um pouco da mentalidade que acaba sendo um dos grandes bloqueios para adicionar acessibilidade em produtos já existentes, que é aumentar os problemas de performance, adicionar uma complexidade muito maior à aplicação. Não é olhando para isso, é justamente minimizando esses problemas. Então, com base nisso, a gente fez esse conjunto de passos, né? E ele começa com 4 pilares, basicamente. Algumas pessoas já comentaram sobre a palestra, a palestra que a Alessandra deu ontem na trilha de produtos, que está muito associada, a gente trabalhou juntos, está muito associada a essa metodologia, que um desses passos é justamente na identificação das jornadas, que vai olhar para quais são as jornadas e as personas que já foram mapeadas para aquele produto. E aí a gente vai trazer um plus de como as outras pessoas que não foram incluídas são de fato afetadas com o uso daquele produto. Então, o primeiro pilar está voltado a isso, a olhar para o produto, identificar quais são as jornadas, identificar quais são as pessoas envolvidas e entender quais foram as pessoas deixadas de lado para a gente poder começar a considerar também como parte daquele produto. E o segundo pilar está muito voltado à identificação técnica, que é a gente olhar para a estrutura, para a arquitetura daquele produto, e entender com base na jornada que a gente tem, no conjunto de jornadas que a gente tem, quais foram as definições técnicas, requisitos funcionais ou não funcionais que foram usados dentro daquela aplicação, para a gente poder entender quais são as tecnologias envolvidas ali para fazer a recomendação de acessibilidade. Então, a gente olha, por exemplo, para a arquitetura, entendendo qual é a plataforma, se é uma plataforma, se é um tipo de aplicação web, essa aplicação web, ela só roda em desktop, tem diferenciação para mobile, ela é uma aplicação construída em qual linguagem, quais são as outras tecnologias, frameworks, bibliotecas que são adicionadas a esse produto, para a gente poder entender, inclusive, quais são os impactos técnicos que a gente pode ter e como vão ser as nossas recomendações com base já no que já foi desenvolvido. E o terceiro pilar é o pilar da validação e da análise, que é quando de fato a gente já olhou para a definição técnica, a gente já olhou para a jornada e as personas, então a gente agora vai tentar identificar quais vão ser as rodadas de testes, quais são os processos de testes, as etapas de execução de teste que a gente vai utilizar, que faz sentido para aquela validação, para a gente gerar um conjunto de dados que vão ser analisados no quarto pilar, que é a construção e a consolidação desses dados, que é a geração do relatório de recomendações. Então, ali vai ser quando a gente vai pegar todos os dados produzidos durante a validação e análise e vai fazer uma compilação. Parece que é um processo muito longo, parece que é um processo muito moroso, mas tudo isso vai depender, basicamente, de qual é a jornada que a gente está escolhendo, qual é o produto que a gente está avaliando.
essa metodologia ela pode ser aplicada em 2 dias, em uma semana, em um mês, depende muito do que a gente está olhando. E ela foi construída muito buscando pensar na agilidade. Com base nisso, a primeira etapa de execução dessa metodologia é a definição do escopo. Por quê? É muito importante a gente entender qual é o escopo que a gente está atuando. Então, a gente vai ter nessa etapa quais são as personas, quem são as personas do produto, quais são os perfis de usuários e acesso. Por exemplo, é uma aplicação web, então, qual é o navegador mais utilizado pelas pessoas hoje, já com o produto existente? Qual é o perfil do sistema operacional que elas acessam? Quais são as versões que tem ali? Usa mais, por exemplo, usa mais Windows, o sistema operacional usa mais o Mac, usa mais Linux, para a gente justamente usar esses insumos depois para outras definições, para as próximas etapas. Então, entender como as pessoas acessam, quem são as pessoas, como elas acessam, é muito importante nesse primeiro passo para a gente consolidar depois um conjunto de recomendações. E a gente tem também, dentro da definição do escopo, o levantamento da jornada. Entendendo que é um produto já existente e que a gente não pensou, não olhou para a acessibilidade desde o início, a gente já tem ali uma aplicação muito robusta rodando. Então, a gente costuma fazer um levantamento das jornadas para poder entender quais são os fluxos existentes na aplicação e os fluxos que a usuária utiliza. Então, por exemplo, num site de e-commerce, a gente tem uma jornada de compra direta, a gente tem uma jornada de compra mais detalhada, a gente tem uma jornada de revisão do produto. Então, a gente mapeia todas essas jornadas para poder entender as possibilidades de acesso. E depois a gente faz a priorização das jornadas, que vai olhar para essas jornadas e entender qual é a jornada que possui maior impacto na experiência da usuária hoje. Porque, como é um produto que já existe, já tem uma solução ali grande, a gente não pode fazer toda uma análise. Podemos, né? Mas não seria viável fazer toda uma análise daquele produto para fazer uma recomendação de um produto que é robusto, um produto que é grande, que já está no ar, para depois aplicar a acessibilidade, porque aí sim isso é desmotivador, aí sim o custo se torna inviável e as pessoas vão começar a boicotar aquela implementação de acessibilidade. Então, quando a gente prioriza as jornadas, a gente vai olhar para um grupo específico, para um foco específico que vai dar um impacto significativo na usuária, e, em contrapartida, a gente consegue ser mais assertivo na inserção da acessibilidade e na metrificação depois para evoluções daquele conjunto de práticas que a gente vai recomendar. E aí, como a segunda etapa, aí considerando, né, esse escopo que a gente entendeu o que é, quais são as definições que a gente passa para uma definição da estratégia de acessibilidade. Como que a gente vai fazer essas análises? Então, o primeiro ponto é analisar a estrutura técnica. Então, a gente olha para as jornadas, olha para as usuárias, para o perfil de usuários e entende quais são as linguagens e plataformas utilizadas naquela aplicação para o desenvolvimento, além de como a usuária usa. Então, qual é o sistema operacional, quais são os navegadores, para justamente a gente conseguir fazer o segundo ponto, que é o levantamento das características de acessibilidade, que é olhar para esse conjunto e falar assim, beleza, o grupo de pessoas que hoje essa jornada impacta muito, vamos supor um e-commerce, o grupo de experiência que está sendo muito afetado é a parte da compra direta, mas no olhar da questão da visualização do produto em si. Então, a gente está afetando essas personas principalmente. E aí a gente a gente vai para o terceiro tópico, que é a identificação das ferramentas de validação. Que aí a gente olha para esse grupo de pessoas, tecnologias que a gente tem, e considerando todas as ferramentas que a gente já tem hoje e possibilidades de testes, a gente constrói um mapeamento de quais são as melhores ferramentas e melhores testes
para validar aquele cenário. Então, por exemplo, a gente faz perguntas como: é uma jornada que tem muito texto? Se é uma jornada que tem muito texto, quais tecnologias a gente tem que ter ali? É uma jornada que envolve muitos gráficos, muitos elementos visuais? É uma jornada de mídia, por exemplo, igual o caso de validações quando a gente vai avaliar um streaming? Quais são os impactos? O que a gente tem ali? Então, aí a gente consegue definir quais são as ferramentas, de fato, que a gente vai precisar utilizar, quais as ferramentas que fazem sentido dentro daquele contexto e consegue até priorizar, porque cada ferramenta tem uma vantagem, tem um pró e um contra, né? E a gente avalia na jornada específica daquela usuária, naquele item, naquele conjunto de elementos que a gente vai validar. E depois a gente monta o plano de validação, que basicamente é falar o seguinte: a gente tem esses testes. Teste rodando, por exemplo, com a ferramenta do IBM Checker. Um teste com uma ferramenta automatizada. A gente vai ter uma validação usando a navegação por teclado. A gente vai ter uma validação usando o leitor de tela, por exemplo, VoiceOver, porque a maioria das nossas usuários utiliza Mac. A gente vai ter uma validação manual para a consolidação da experiência que vai ser dada dessa forma. Então, a gente monta esse plano, que vai ser o conjunto de testes e validações que vão ser executados para a gente coletar dados para avaliar qual é a experiência do usuário. E aí, enfim, como uma terceira etapa, a gente faz essas análises e validações. Então, a gente executa as validações conforme o plano que foi definido, a gente roda as ferramentas nas jornadas específicas, coleta os dados e a gente gera relatórios dessas validações. Então, a gente produz, eu vou mostrar alguns exemplos de como relatórios são produzidos, né? Então, a gente produz, por exemplo, a ferramenta de automação que a gente utilizou, foi o Lighthouse, então a gente coleta o relatório do Lighthouse. Para aquela jornada, o Lighthouse foi melhor. Não, para essa jornada, o Axie foi melhor, então a gente coleta o relatório do Axie. Na navegação por teclado, a gente tem uma estrutura de um relatório que vai coletar as percepções, vai identificar as violações dos critérios da WCAG e de outros também, e aí a gente tem um conjunto de relatórios de cada uma dessas validações. E a gente chega na última etapa, que de fato é olhar para a construção das recomendações. Então, a gente faz a análise de todos esses relatórios, consolida os dados, por exemplo, esse problema na navegação de um elemento, ele foi identificado pela ferramenta automatizada durante as navegações por teclado, no leitor de tela e com uma validação manual também. Aí a gente consolida essa recomendação olhando para todos esses itens que podem ser favoráveis e constrói um relatório final, que basicamente é a estruturação das recomendações e identificação de pontos críticos, porque durante a análise a gente leva em consideração o quê? É uma aplicação que não possui acessibilidade, então a gente olha já para o critério A. Dado para o nível A, quando a gente olha, quais são os problemas ali? Quais são os problemas que afetam exclusivamente aquele grupo de personas que a gente está trabalhando, aquela jornada específica. Então, a gente prioriza isso como uma atuação para, de fato, a gente já conseguir colocar a acessibilidade de uma forma rápida. E aí, usando essa metodologia, né, a gente conseguiu usar essa metodologia em diferentes validações, em produtos curtos, em produtos um pouco mais complexos, em apenas uma única página, em ferramentas, em páginas de teste ainda. A gente conseguiu usar essa metodologia para fazer essas recomendações de forma mais assertiva e justamente intencional em colocar a acessibilidade mais rápido naquela aplicação. E aí eu gostaria de mostrar para vocês alguns exemplos, né, sobre algumas gerações de relatórios que foram feitas e como ficou um relatório final, como ficou algumas recomendações. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma tabela que é uma tabela que
a gente nessa análise, a gente usou o IBM Checker, que é uma ferramenta de validação automática, dentro de uma aplicação web. Então, a gente usou e ele gerou um relatório, uma planilha para a gente, com alguns itens. Quais são as violações? Então, a gente tem a issue type aqui, que considerando violação, recomendação e pontos de revisão, né? Qual é o nível dessa violação? Qual é o critério e a diretriz que está sendo infringido na WCAG? Qual é o nível da WCAG que esse critério está relacionado? Qual é a regra em si do critério? Uma descrição breve do que é esse critério em si, qual é o elemento, e aqui no caso a gente tem uma seção que a gente customiza esses relatórios, onde a gente define um grupo. Então, por exemplo, a primeira linha que fala que é uma violação do nível 3, que está relacionada ao critério da 2.4.1, que é o bloqueio de um elemento, com um nível de acessibilidade, nível da WCAG, nível A, e que fala, né, que é um conteúdo sem uma marcação prioritária, que são o que a gente chama de landmarks, né, e que é um botão, aí a gente fala que ele está relacionado ao nosso botão de feedback. Então, aí a gente pode colocar outras informações complementares que vão ajudar nessa análise. Mas isso é um exemplo de relatório que foi feito por uma ferramenta automatizada. E aqui embaixo a gente tem uma outra tabela que já é um relatório que a gente constrói quando a gente faz a validação, por exemplo, com a navegação por teclado. E aí a gente tem, por exemplo, também, qual é o tipo de problema? São violações. Onde aquele problema foi encontrado? Nesse caso aqui da primeira linha, depois das imagens, perdemos o foco da navegação por teclado. Como que esse problema? Uma descrição um pouco mais detalhada de como a gente chegou nesse problema. Depois a gente tem a diretriz da WCAG que esse problema impacta, que no caso é o 2.4.7, que é a questão do foco visível. Qual é o nível dessa violação? Qual é o nível da WCAG que está sendo impactado? Por exemplo, nesse caso, o nível 2A. O tipo da barreira que a gente tem, que aí a gente olha muito para os princípios da WCAG, considerando as personas que podem estar sendo impactadas. E aí a gente pode ter um print ou uma imagem, uma captura de tela para demonstrar onde que está aquele problema. E aí também, depois disso, a gente tem algumas outras validações, como o caso da validação pelo leitor de tela. Então, a gente tem aqui, tem toda uma definição de qual vai ser o leitor de tela que vai ser usado, dado ao conjunto de usuários que a gente tem. Então, por exemplo, naquele caso que eu comentei de um e-commerce, de uma compra direta, uma jornada de uma compra direta. Então, qual foi o problema? Qual foi a descrição que a gente tem desse problema? E um pouco mais de detalhes para a gente entender, na hora de recomendar, a gente conseguir fazer recomendações mais assertivas. E aí a gente tem, por exemplo, um exemplo aqui de um relatório que a gente gerou para uma ferramenta um pouco mais complexa, que é basicamente olhando para aqueles relatórios que foram gerados pelas ferramentas automatizadas pelo conjunto, pelo modelo que a gente construiu para validação, a gente consolidou e aí a gente coloca a jornada em si, os componentes que a gente tem, quais são as diretrizes, né, as guidelines que a gente vai ter afetada. Então, nesse caso aqui, a gente tem a 2.4.1 e a 2.1.1. A gente coloca quais são as barreiras que foram impostas, qual é o problema que a gente está olhando, né? O que aquilo de fato afeta, e depois a gente considera as sugestões. Então, como resolver aquele problema? E isso é muito adaptável a quem é o público que a gente está querendo fazer esse direcionamento. É um público, a gente vai fazer para o time de desenvolvimento, a gente está fazendo para nós mesmos corrigirmos. Então, essa comunicação também é adequada em cada relatório. Aí, com base nisso, a gente considera e a gente coloca que a acessibilidade é sobre todas as pessoas e é para todas as pessoas. Por isso que a gente olha para um produto que já existe e a gente entende que é sim possível reduzir muitos dos mitos
que se colocam sobre uma complexidade exacerbada que vai ser colocar acessibilidade dentro daquele produto e que afasta muitas pessoas de ainda assim tentarem colocar acessibilidade em produtos já existentes. E aí era isso, eu gostaria muito de apresentar para vocês essa metodologia que fez, porque gerou um impacto muito positivo na jornada dentro do time e ter tido a oportunidade de liderar a construção desse pensamento e também a execução dele e todo o planejamento foi muito importante, porque impactou ainda mais a minha jornada. E com isso, fechando, para finalizar, eu não falei, né, quem eu sou, qual é o papel que eu atuo, mas eu sou uma consultora de desenvolvimento sênior e tech lead na TOTWORKS, e quem quiser trocar um pouquinho mais, entender um pouco mais sobre essa metodologia, eu só trouxe uma amostra, assim, para entender que é possível a gente pensar e colocar, reduzir as complexidades existentes para colocar acessibilidade em produtos já existentes, mas a gente tem várias etapas, a gente tem um documento, a gente tem um guia e um pensamento que é muito importante de ser colocado. E como eu disse, ele busca olhar para esse formato agilista, que é a gente conseguir colocar acessibilidade o quanto antes, o mais rápido, e que de fato vai gerar um impacto positivo na experiência das pessoas. Então, qualquer dúvida, qualquer ponto também, se quiserem trocar conexões, fiquem à vontade. Meu LinkedIn é Gisele Lucas, Gisele terminando com Y, beleza? E é isso, gente.